Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Passando aqui pra gente falar um pouco sobre o primeiro reforço do Grêmio para 2026 que não empolgou o torcedor. Para quem tá olhando aí pela rede social, desde o anúncio, a notícia que surge, né? Que surge através, diretamente lá do Palmeiras, da contratação do Caio Paulista, que é um lateral esquerdo de 27 anos. Ele é bom jogador, mas vamos lá. Antes deixa eu aproveitar para te pedir que tu te inscreva no canal, deixa o teu like e deixa o comentário também, mas principalmente te inscreve no canal, muita gente assiste os vídeos e acaba não se inscrevendo. Bom, vamos lá, eu vou fazer um vídeo totalmente fora do protocolo, a vinheta já entrou no começo e tal, justamente só para a gente trocar uma ideia, porque muita gente começou a me chamar lá, pô, Bagé, aí o que dá para falar do Caio Paulista? Eu acho que se eu pudesse resumir, eu resumiria assim, é um jogador que não empolga. Mas vamos lá, a gente tem que tentar entender o momento dessa reformulação proposta pelo Grêmio, por um novo departamento de futebol, por uma nova comissão técnica. O Luiz Castro foi um dos profissionais que indicou a contratação do Caio Paulista. O Caio Paulista é um jogador que passou pelo Fluminense, que passou pelo São Paulo, que passou pelo Palmeiras, que estava agora no Atlético Mineiro, jogou, se não me engano, 36 partidas na temporada passada. Mas o Caio Paulista que chega agora, ele chega pela indicação do Luiz Castro para ser um jogador em que o Luiz Castro entende que a versatilidade seja nesse momento o principal atributo do Caio Paulista. É um jogador de 1,81 m, jogador de muita força física, e se a gente fosse simplesmente pensar ele como lateral esquerdo, ele seria muito mais um ala do que propriamente um lateral. Acho que ele tem muitas deficiências no sistema de marcação, mas ele é um jogador que funciona muito bem, como se fosse um falso ponta, quem sabe até um falso meia. Eu vou trazer um nome para vocês aqui que vocês vão ficar muito bravos comigo na comparação. Mas é como se fosse o Luan Cândido. Lembram? Quando o Luan Cândido veio do Bragantino para o Grêmio, e eu ali apostei e achei até que teria sido uma boa contratação, o Luan Cândido não conseguiu praticamente fardar no Grêmio. Nós temos pouquíssimas lembranças dele, e a pior lembrança possível das poucas que nós temos é justamente quando ele quase entregou um jogo lá na Copa do Brasil contra o Atlético, lembra? Lá no interior de Minas Gerais, em São João del Rei, quando ele acabou sendo expulso e quase colocou a nossa participação na Copa do Brasil a perder. Mas por que eu estou comparando com ele? Porque ele era esse cara que pelo lado esquerdo, entre aspas, ele era versátil, ele jogava como zagueiro, como lateral, como ponta, como meia, e na verdade ele não conseguiu jogar aqui. O Luiz Castro está apoiando num jogador que tenha força física e que possa ser um jogador para ser utilizado em mais de uma função. Aliás, o Luiz Castro pretende trabalhar assim, e até por isso que tem a ideia lá, já dita pelo vice de futebol do Grêmio, o Antônio Dutra Júnior, de que pretende trabalhar com, quem sabe, aí 26 jogadores no máximo. Não vai ter esse elenco de 37 jogadores, vai ter 26, mais os garotos da base para eventualmente serem testados. Bom, o Palmeiras está pagando metade do salário do jogador, do Caio Paulista, porque o Palmeiras não pretendia utilizar lá, então libera o jogador, dá uma vitrine para o jogador e ainda arca com metade do salário. O Grêmio definiu que alguns jogadores não serão utilizados na próxima temporada. O Edenilson é um jogador que o Grêmio está procurando o clube para poder colocar o Edenilson. Deve acontecer a qualquer momento a confirmação da Chapecoense contratando o Camilo, e o Lucas Esteves é um outro jogador que o Grêmio já decidiu, o novo departamento de futebol, que ele não vai ser utilizado. O Grêmio vai procurar negócio para colocar ele, até para que o Grêmio possa se livrar desse salário e poder investir esse dinheiro na chegada de um outro jogador. O Grêmio entende, através do departamento de futebol e principalmente do técnico Luiz Castro, que o Caio Paulista seria uma boa alternativa para o Marlon. Não esquecendo que o Grêmio acaba de comprar o Marlon ficou ao longo da temporada passada ainda como um empréstimo, agora o Grêmio adquire o Marlon, e o Marlon é titularíssimo desse time do Grêmio por tudo que ele mostrou na temporada passada. Mas o Caio Paulista, por indicação do Luiz Castro, chega para ser, entre aspas, uma sombra, para eventualmente poder entrar como lateral, ou quem sabe entrar até um pouco mais adiantado, como se fosse um falso ponta, um meia mais lateralizado. A questão da reação da torcida, e eu sou um desses torcedores também, pela rede social, ela é muito relativa. Eu consigo entender nesse momento que não era o jogador que o Grêmio esperava, que o torcedor do Grêmio esperava ser anunciado. A gente também estava muito na cabeça com a questão de estar muito próximo, quem sabe, do acerto com o TT. Isso não aconteceu e acredito até que não deva acontecer mais pelos valores pedidos pelo Panathinaikos da Grécia. E aí, naturalmente, tu mira num jogador e daqui a pouco surge um que sequer estava sendo falado.
Eu acho que foi o Jeremias Werneck que até trouxe como informação de que tinham 2 jogadores que negociavam com o Grêmio e que ainda não tinham sido citados. Acertou na mosca. Um deles já apareceu, que é o Caio Paulista, jogador que não vinha sendo sequer comentado nas rodas de conversa e principalmente na galera que cobre, de certa forma, o dia a dia das notícias do Grêmio. Não empolga. Tá proibido que ele chegue aqui e vire um grande jogador? Não tá proibido. Eu, por exemplo, quando o Lucas Esteves foi anunciado, eu considerei uma boa contratação, eu diria até que uma baita contratação do Grêmio, baseado no Campeonato Brasileiro que o próprio Lucas Esteves tinha feito na temporada passada com a camisa do Vitória. Mas ele chegou para jogar com a camisa do Grêmio, sentiu o peso, não conseguiu desenvolver o futebol e passou a ser um peso. Um jogador que a gente nem cogitava que ele pudesse entrar eventualmente num segundo tempo. Aliás, Mano Menezes, do alto do seu conhecimento e sabedoria do futebol, teve um jogo que, se eu não me engano, foi contra o Botafogo, que usou essa ideia da versatilidade e colocou o Lucas Esteves como se fosse um falso ponta. Óbvio que não deu certo. Então, opinião a gente precisa dar antes das coisas acontecerem, porque depois vai ficar muito fácil. Depois, se o cara joga mal e eu venho cá e critico, ou se o cara joga bem eu venho cá e elogio, ficava uma barbada, né? Eu preciso dizer agora o que eu acho. Eu não contrataria. Compreendo o porquê e o motivo de estar sendo tentado esse nome, mas convenhamos, simplesmente dizer que ele está vindo porque o Lucas Esteves não deu certo, eu não vejo o Caio Paulista sendo o melhor Caio Paulista diante do melhor Lucas Esteves. Para mim eles se equivalem, não tem uma grande diferença. Bom, o Grêmio também tem a questão financeira, que tem uma preocupação, né? Daqui a pouco tu pega lá um Lucas Esteves que o Grêmio deixa de pagar esse salário, e aí chega o Caio Paulista, que o Grêmio vai pagar metade só dos vencimentos, porque a outra metade é paga pelo Palmeiras. Então, na questão financeira, também pode ser que tenha tido um peso maior para essa definição. Mas, sem dúvida nenhuma, para essa virada de ano, e repito, o jogador apenas surgiu o nome hoje, no penúltimo dia do ano, mas é uma contratação que, para esse momento, não empolga. O torcedor do Grêmio está na mente muito que venham contratações baseadas naquilo que disse o presidente Odorico Roman na última semana da campanha, quando prometeu de 3 a 4 contratações de jogadores em nível de seleção, ou pelo menos em nível de titularidade. E o Caio Paulista não é nível de seleção e muito menos nível de titularidade. Está proibido ele chegar aqui e virar o maior lateral esquerdo da história do Grêmio? Não tá. Mas, convenhamos, né? Não é uma contratação que empolga nesse momento, e eu tenho feito todos os elogios possíveis ao departamento de futebol, à gestão do presidente Odorico Roman, que realmente está se desdobrando para resolver principalmente os pepinos financeiros, e não são poucos os que o Grêmio tem, mas esta contratação do Caio Paulista, por mais que dê para se compreender e ela seja, de certa forma, explicável pelo lado financeiro, ou para suprir um jogador que já não tinha dado certo aqui, que é o Lucas Esteves, mesmo assim, ela é uma contratação que não empolga em nada. Mas isso é só o que eu penso. Quero saber o que tu pensa, deixa nos comentários. Já aproveita, te inscreve no canal, dá o teu like, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Te inscreve no canal antes de sair aí, tá bom? Beijo, até daqui a pouco.